voltando ao ponto em que nós paramos. Estávamos falando sobre a sociedade moderna e sobre o antropocentrismo, e nós passamos a falar sobre Kant, filósofo moderno do século XVIII, que pregava uma ação que fosse uma ação desinteressada. Então a Idade Moderna vai compreender, segundo o pensamento de Kant, que a ética de fato que merece atenção é a ética baseada na razão. E o que é que diz a ética baseada na razão? Que a sua ação ela tem que ser uma ação sem interesse. Anota isso. É uma ação sem interesse. Professor, o que é uma ação sem interesse? Eu faço algo porque é o correto e é correto porque a razão manda. Eu não faço algo pensando no depois. Eu não projeto um resultado. Deu para entender? Eu não dou esmolas pensando no céu. Eu não vou fofocar porque tenho medo do inferno. Nada disso. A razão me dá uma lei, ela me dá uma ordem e essa ordem deve ser cumprida. Como é que eu sei, professor, então, que eu vou estar agindo corretamente ou não? Porque você vai elevar isso a um grau de universalidade. Quando eu falo universalidade, eu estou falando o seguinte: e se todos fizerem o que eu vou fazer? E aí? Será que vai dar tudo certo? Será que a gente vai sobreviver? Você entendeu? Então é o seguinte: a boa ação segundo Kant, ela é uma ação desinteressada, como eu falei, e ela é universal. Ou seja, se eu fizer isso e todos fizerem, vai ficar tudo bem, a gente vai conseguir conviver bem. Agora, se eu faço isso e pensando só em mim, será que a gente vai ficar bem? Imagina, por exemplo, o seguinte: o governo dá a seguinte ordem. Não, esquece esse exemplo. Você está dentro de uma sala de aula e aí alguém pede para você uma pesca, uma cola. Aí você fica assim, opa, essa pessoa é minha amiga, será que eu passo essa cola para ela? O que é que o Kant faria? O Kant perguntaria assim, na sua mente, o Kant que chega no seu ouvidinho e fala assim: meu amigo, e se todo mundo pescar e colar? Você sabe muito bem que a cola é algo, resultado, muitas vezes, de uma pessoa que não estudou. Então ela está aí, ela não estudou, ela não se preparou, aí está aí colando, se aproveitando de quem estudou. Uma simples cola, sim. Se ela não estudou, ninguém sabe os motivos, mas não justifica. A meta, o objetivo era ter estudado. Aí, você imagina o seguinte: e se todo mundo colar? Se todo mundo for fazer uma prova colando, todo mundo vai se dar mal, porque ninguém vai estudar. Deu para entender? Então isso ocorreria em todos os setores da nossa vida. Tudo que nós fôssemos fazer, a gente tinha que pensar assim: e se todo mundo fizer isso? É uma ação universal. Será que vai dar certo? Será que nós iremos sobreviver? Deu para entender? Eu vou ficar em casa. Fique em casa. Porque se todo mundo fizer isso, show de bola. Deu para entender? Mas se alguém resolver quebrar a regra, pensando só no seu próprio interesse, e aí? Então é uma ética que ela não leva em conta o contexto histórico e social. Isso tem que ficar claro. Ela leva em conta a sua intenção, tá certo? Então, o que era mais, o que tomava mais destaque na sociedade moderna? A universalidade, a liberdade
e a ação desinteressada. Era nisso que estava baseada a ética na Idade Moderna. A ação, o fazer certo, o fazer correto. Universalidade, liberdade e ação desinteressada. E um dos maiores representantes desses três pilares do pensamento moderno, da ética moderna, foi justamente Immanuel Kant. Ok? Professor, vamos continuar? Vamos, deixa eu dar um exemplo para você. Vamos supor que alguém te pediu, tá te pedindo alguma coisa. Aí você pensa assim, tá certo, a pessoa tá com fome, eu irei dar um pedaço de pão. Um exemplo bem simples. E aí você pensa o seguinte, eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo isso porque porque Deus disse que o certo é se fazer. E se eu fizer isso, eu vou, conseguir um tijolinho e colocar lá no céu. Já pensou? Essa atuação para o Kant é moral? Não, né, gente? Se é uma ação interessada, ela não é uma ação moral. Uma ação moral, uma ação digna, é uma ação que não tem nenhum interesse. Você age daquela forma porque a razão lhe manda agir daquele modo. É o certo a se fazer. Certo? Ok? Deixa eu ver outro exemplo aqui. Você tem uma amiga que ela tá falando mal de você, falando mal da sua amiga. Presta atenção. Você tem uma amiga que ela tá falando mal de uma outra amiga. Aí você, pretende falar a verdade e não mentir. Ok? A sua amiga chega e fala assim, mulher, eu fiquei sabendo que a Anne Sabatiani, ela tava fofocando de tu, é verdade? É verdade? Presta atenção. Você vai dizer a verdade ou você vai mentir para preservar a amizade? Se você disser a verdade, você vai manter a amizade, ok. Se você mentir, você vai manter a amizade, o ciclo de amizade daquela galera. Se você falar a verdade, você vai romper com essa amizade. Aí você diz assim, mas é tão bom falar a verdade. Eu falo a verdade. Tá certo. Mas vamos lá. O ideal seria, segundo Kant, você falar a verdade. Porque você ia fazer o quê? Você ia parar e pensar. E se todo mundo fizer isso? Hein? Se todo mundo mentir, será que vai haver verdade? Será que as pessoas vão confiar umas nas outras? Olha só. Então nós vamos caminhando para a autodestruição. Então a ética kantiana, a moral kantiana, ela é irredutível. Em que sentido? O certo é o certo, o errado é o errado. Ok? O que é o certo é o que a razão está me mandando fazer, uma ação desinteressada e que visa o universal. Vamos continuar. Vamos lá. E o negócio aí travou aqui, pronto, vamos continuar. Vamos lá. Não, eu voltei. Agora para terminar, vamos continuar. Mais uma questão. Não, né? Vamos encerrar por hoje. Tudo bem, você viu aí o meu celular está descarregando. Então por hoje é só, tá? Fica com Deus. Beijo, abraço e até a próxima aula. Tá bom? Se Deus quiser.